Bem-vindo, galerinha, a mais uma aula de história. Hoje, com certeza, né? A nossa aula ela está mais do que especial, uma vez que iremos abordar aqui, de forma didática, objetiva e clara, algumas características ou também alguns momentos importantes da história de Itabaianinha, como se deu o seu processo de povoamento, suas principais características culturais, econômicas, geográficas. Quem é Itabaianinha hoje? Como ela foi construída? Quem foram os personagens, as figuras que contribuíram para o seu desenvolvimento? Então, nesse sentido, a aula tem como objetivo, né, fornecer um espaço de reflexão sobre os nossos antepassados, conhecendo a nossa própria cidade, o nosso próprio município. Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos. Como vocês já sabem, é comemorado no dia 19 de outubro, né, a emancipação política de Itabaianinha, né, categorizada atualmente como município. E aqui abaixo segue meu e-mail para tirar quaisquer dúvidas, questionamentos, enfim. Vamos lá? Aqui é uma imagem aérea da cidade de Itabaianinha. A cidade de Itabaianinha ela é composta, a cidade não, o município ele é composto tanto por zona rural, como também por zona urbana. Claro que na zona urbana ele concentra maior número de habitantes. Vamos lá? Então, vamos lá para o seu povoamento. Pessoal, Itabaianinha ela começou a ser povoada no século XVIII por tropeiros de Itabaiana. Como assim, professor? Por tropeiros? Os tropeiros, que eram justamente os viajantes, juntamente com suas mercadorias, né, que percorria todo o sertão, toda a região sergipana a cavalo, eles saíam da cidade de Itabaiana, né, a destino à Esplanada, né, a atual Esplanada. E na região, o que hoje é Itabaianinha, era um local propício, né, para o descanso, né, porque ali próximo existia justamente o Rio Real, né, um ponto de encontro de descanso. Então, aos poucos, aquele ambiente se tornou propício para o descanso, né, onde os viajantes dormiam, descansavam. Então, ali surgiram os primeiros povoamentos, os primeiros comércios. A partir daquele comércio, lá no século XVIII, tá? É que Itabaianinha ela começou a se desenvolver enquanto povoação. Aqui, uma das representações simbólicas é o pé de tamarindo. Há relatos, né, de moradores antigos que a cidade ela começou a ser desenvolvida, começou a ser povoada através desse pé de tamarindo, através aí, pessoal, justamente do seu entorno. Não é que seja esse pé de tamarindo específico, mas existe o relato que um outro pé de tamarindo nesse mesmo local. Então, seria, né, historicamente, uma das árvores que os tropeiros descansavam. Se vocês pararem para observar, logo próximo desse pé de tamarindo, que fica ali próximo da igreja matriz, existem justamente algumas residências, algumas casas com características arquitetônicas antigas, que tem, às vezes, algum número, 1924, 1919, que é justamente o ano daquela casa que foi fundada, que foi construída, né? Então, aqui, né, desse lado, nós temos aqui o mapa de Sergipe, e aqui na região sul de Sergipe, concentra-se Itabaianinha. Então, o povoamento se deu através dos tropeiros, que saíam de Itabaiana a destino à Bahia. E por que Itabaianinha? Há uma hipótese, existem diversas hipóteses, mas há a hipótese que debaixo desse pé de tamarindo existia uma baiana. E a baiana sempre cortejava os tropeiros e os viajantes. Então, já pelo fato dela ser bonita, dela ser linda, aí ficou Itabaianinha. E aí somou-se a gíria e a pronúncia, ficou Itabaianinha. Então, essa é uma das hipóteses. Não tem como comprovar cientificamente, mas isso não deixa de ser história, tá, galera? Então, vamos lá.
A partir do povoamento, a partir dos primeiros comércios que passaram em torno ali do pé de tamarindo e daquela região, veio para a cidade de Itabaianinha, né, alguns jesuítas que consolidaram ali aquela região como a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Nesse período aí, lá em torno de 1835, Itabaianinha pertencia, pessoal, a Tomar do Jeru, ok? Não era Itabaianinha especificamente. Era uma região, um povoado chamado de Itabaianinha, que pertencia a Tomar do Jeru. Então, a igreja, a chegada da igreja, ali naquele contexto, vai se desenvolver, né, a profecia, como também as práticas religiosas de cunho catolicista. Essa povoação passou a condição de freguesia em 6 de fevereiro de 1835, com a denominação de Nossa Senhora da Conceição de Itabaianinha. Por que Nossa Senhora da Conceição? Porque foram os jesuítas, né, que povoaram também aquele pequeno comércio, e pelo fato de já existir o nome Itabaianinha, ficou Nossa Senhora da Conceição de Itabaianinha. Nesse período aqui, pessoal, né, lá em torno de 1835, né, no povoado de Spensa, não sei se vocês já ouviram falar, existia, na verdade, um engenho chamado Periquito. Engenho Periquito, preste atenção nesse nome, Engenho Periquito. Ele é muito importante para a história de Itabaianinha. Primeiro, um dos aspectos que deve ser levado em consideração. Aqui era um engenho, uma fazenda, né, que concentrava, sobretudo, alguns produtos e alguns comércios, né, que movimentava a própria cidade, tá? Aqui nós fizemos essa visita, pessoal, no ano passado, os professores de História, de Geografia, Arte, Sociedade, Cultura e Religião, né? A gente visitou esse espaço, né, conhecendo um pouco sobre a história de Itabaianinha. Então, aqui é o Engenho Periquito, né, que encontra, infelizmente, em ruínas, que está localizado lá no povoado de Spensa. Então, o que é que eu quero dizer aqui para vocês? Que lá no período de 1835, já existia engenho, tá? Local ali das práticas escravistas, na zona rural de Itabaianinha, especificamente no povoado de Spensa, tá? Aqui é uma foto interna do engenho. Olha aqui a gente, né, alguns dos professores. E se vocês pararem para observar nessa imagem, né, existia uma senzala, pequena, mas existia. Não se sabe se nessa senzala existia especificamente, pessoal, escravizados, tá? Mas existia algumas características da escravidão. A categoria de cidade, mas só em 19 de outubro de 1915, através da Lei 680. Então, percebam, ela vai se tornar cidade no início de 1915. Porém, ela só vai ser elevada, né, só vai ser oficializada, né, a sua emancipação só vai ocorrer no dia 19 de outubro de 1915. Então, todo ano, né, no dia 19 de outubro, é comemorado a emancipação política de Itabaianinha. Aí vocês podem estar perguntando, por que, professor, você trouxe aqui essa imagem? Pessoal, essa imagem, ela pertence a uma das casas justamente da avenida principal da Itabaianinha, que ela traz alguns elementos importantes, os elementos arquitetônicos. Se vocês pararem para observar, as suas características, elas se diferem das demais casas, né? Vejam que pertence a características barrocas, né? O período ali colonialista da história do Brasil, e que por mais os grandes centros já passam por um processo ali de urbanização e modernidade, Itabaianinha conseguiu preservar algumas casas, essas características, né, de casas antigas, como alguns se referem. Então, em Itabaianinha, em diversos locais, existem casas assim que vocês percebem
que é de um outro tempo e que preserva a sua história e a sua memória, né? Aqui é uma outra fachada, pessoal, essa fica aqui próximo. É um espaço, fica próximo aqui da igreja Nossa Senhora da Conceição. Aqui em cima, se vocês pararem para observar, tem um número, né? Um ano, 1919. Olhem a estrutura, observem como é rica. E ela difere dos dias atuais, da modernidade atual. 1919, certamente o ano da fundação e da construção dessa residência. Então, se essa casa foi construída em 1919, significa que Itabaianinha já existia enquanto cidade anteriormente a este ano, né? Que é 1915. Eu trago para vocês aqui um personagem importante, Olímpio de Souza Campos. Vocês sabem quem é? Vamos lá. Quem era? Conhecido como Olímpio Campos, né? Ele nasceu em Itabaianinha em 1853. Lembra do engenho que eu falei para vocês, pessoal? Pronto, ele vai nascer no engenho Periquito em 1853. Filho do coronel José Vicente de Souza e Dona Maria Porfíria Cuveiro Dávila. Então, prestem bem atenção aqui. Se vocês quiserem anotar, ótimo. Vejam, ele era filho de um coronel. Então, se ele era filho de um coronel, significa que em Itabaianinha existiam as práticas coronelistas. Existia, de certo modo, alguma espécie de escravidão. Então, Olímpio Campos, estudou inicialmente em Estância, depois em Lagarto, onde estudou latim. Foi para Recife, de 1866 a 1868, fazer os primeiros preparativos para a carreira eclesiástica. Então, conseguimos perceber muito bem que ele era uma pessoa estudiosa, não é isso? Nasceu em 1853, foi para a Estância, depois foi estudar latim em Lagarto, viajando para Recife, ao qual lá despertou seu interesse na carreira religiosa, ok? Então, depois de ele ir para Lagarto, ele vai viajar para Salvador. E lá, faltando apenas um mês para ser padre, ele desiste e percebe que possui algumas características para ser político. Esse daqui é Olímpio Campos. Anotem esse nome aí, Olímpio Campos. Aí, afinal de contas, o que Olímpio Campos se tornou? A gente já sabe que nasceu em Itabaianinha, que ele quase se tornava padre, né? E que era um rapaz bem estudioso. Então, vejamos. Olímpio Campos, ele foi jornalista, sacerdote. Quando ele retorna de Salvador, ele vai atuar em Cristinápolis. Professor, político brasileiro, presidente do estado de Sergipe, de 1899 a 1902, além de senador, de 1903 a 1906, e deputado federal e provincial. Então, observem quem era Olímpio Campos. Ele era um personagem muito importante para a história de Itabaianinha. Itabaianinha começou a se desenvolver, a ter contribuições importantes a partir dessa figura. Ok, pessoal? Tudo tranquilo até aqui? Ótimo. Ele exercia diversas funções. Então, devido à influência do pai ser coronel, grande proprietário de terra, dono do engenho Periquito, ele vai se consagrar, né, nessa região como uma representação política e logo em seguida, por ser fluente, por ser bastante conhecido em Aracaju, ele, com apoio tanto da cidade de Itabaianinha e região, como dos políticos e padres religiosos da cidade de Aracaju, ele vai se tornar, pessoal, presidente do estado de Sergipe. Pelo fato de estarmos aqui, né, trabalhando no período imperial, se diz presidente do estado de Sergipe, mas que hoje ele seria o governador do estado de Sergipe, se fosse nos tempos de hoje. Foi governador, deputado federal e provincial, ok? Mas, afinal de contas, o que Olímpio Campos trouxe para Itabaianinha e contribuiu de forma significativa? Temos aqui, pessoal, eu numerei 3, né? Então, coloquei aqui a construção do açude Presa, em 1902, grande reservatório de água potável para atender a população. Aqui foi uma visita que a gente fez com a escola
Jaime da Silveira Carvalho, no ano de 2019, o ano passado, né? Fizemos uma visita aí ao açude que foi inaugurado e feito por Olímpio Campos. Aqui é a primeira contribuição. A partir daqui, a população que vivia na escassez de água passa a ter água potável. Trago para vocês, pessoal, uma curiosidade. Ele, Olímpio Campos, né, presidente da província de Sergipe, ele vai sair de Aracaju e vem inaugurar a represa, juntamente com também o telégrafo, a cavalo. Ele sai de Aracaju a cavalo, juntamente com a sua comitiva, para inaugurar o açude, ok? Hoje, infelizmente, o açude ele foi coberto, né, pelos matos, mas nessa região aqui, na região da presa, fica ali próximo da Cruz do Alto, né? Fica próximo da Cruz do Alto, fica justamente, pessoal, uma pedra no rio. Tem uma pedra imensa dentro do rio, né? Mas que não houve a preservação desse espaço, já que surgiram diversas casas ao seu entorno. Então, hoje se encontra em falência, vamos dizer de certo modo, tá? Aqui ainda sobre a nossa visita que a gente fez a esse espaço. E segunda contribuição, né, é justamente de Olímpio Campos. Empenhou-se para passar por ali a linha férrea, o que acabou acontecendo por volta de 1911, quando foi construída uma estação ferroviária existente ainda hoje, inaugurada em 1914. 2 pontos pertinentes que tem que deixar claro aqui. Primeiro, a linha férrea ela vai chegar na cidade de Itabaianinha em 1911. Mas, por um jogo político, por uma disputa política de cunho local, ela só vai ser inaugurada em 1914. Aqui é a estação férrea. Logo após a sua inauguração, Itabaianinha abastecia outros pontos do estado de Sergipe, como também do estado da Bahia, com a produção de mandioca, com a produção de cerâmica, com a produção de carne bovina e tantos outros produtos, a plantação de laranja e tantos outros produtos que eram dessa região, né, e que se usavam a estação ferroviária para exportar, para secar aí suas produções. Não somente Itabaianinha utilizava a estação férrea, cidades vizinhas ia, né, teoricamente, o pessoal ia para Itabaianinha para usar a estação férrea, já que era um dos principais meios de transporte e que depois, devido à questão da industrialização e da modernização, foi substituído, né, pelo transporte automotivo, ok? Então, o segundo ponto é que ela foi inaugurada em 1914 e que é um espaço, que é um patrimônio, na verdade, do município. Por mais que ela não está funcionando, mas ali existem relatos de vida, experiência, né? Memórias das pessoas que passaram sua infância vendo seus pais viajando, seus familiares viajando para uma outra cidade. Tá? Segunda contribuição, temos, pessoal, o correio e o telégrafo. Quem deu essa contribuição? Olímpio Campos, ok? Então, hoje, como Olímpio Campos ele é conhecido em Itabaianinha? Né, diante de tudo que ele trouxe para Itabaianinha crescer, o seu desenvolvimento se deu em cima da história de Olímpio Campos. Honrarias e homenagem. Vocês sabem por que o nome da Praça Olímpio Campos? Devido às suas contribuições na história de Itabaianinha. Temos aqui a Praça Olímpio Campos. Aquele busto que está no meio da praça, ali é um busto, uma representação de Olímpio Campos. Ok, pessoal? Justamente uma singela homenagem, né, dos moradores de Itabaianinha a esse grande personagem que contribuiu para a identidade de Itabaianinha. Temos apenas somente a Praça Olímpio Campos? Não, pessoal. Temos também o Colégio Estadual Monsenhor Olímpio Campos. Ok? Outra homenagem. Professor, e por que Monsenhor? Porque Monsenhor, ele é um termo sacerdótico. Então, pelo fato de ele ser sacerdote, ficou Colégio Estadual Monsenhor Olímpio Campos. Beleza? Tudo tranquilo? Aí são homenagem da população e de políticos locais para com Olímpio Campos e para o seu legado. Tá? O que é que eu quero deixar
outro exemplo aqui. No povoado Patioba, existe a Fazenda Trindade, povoado Patioba, né? Neste espaço, pessoal, eu quero deixar claro para vocês, existia algumas práticas escravistas. Eu trouxe essa imagem aqui de cima, né? Era o local onde, né, os patrões ficavam, né? Aí no período de 1880 a 1910, 1920, né? Então, aqui em cima ficava, né, os senhores e as senhoras, as senhoritas, as damas, e aqui abaixo, pessoal, aqui abaixo, ó, tá vendo essas portas aqui de baixo? Aqui abaixo é uma senzala. A gente, né, os professores da Rede Itabaianinha, visitou esse espaço e a gente ainda encontramos alguns objetos, né, específicos do período da escravidão. Então, existia negros escravizados, sim, em Itabaianinha, mas que, com o passar do tempo, foram libertados, né? Houve ali um processo de conquista. Então, a escravidão existiu, sim, em Itabaianinha. Ok, pessoal? E como, de fato, existe ainda nos dias atuais, de uma outra maneira, claro, né? Com uma nova roupagem. Então, aqui, pessoal, é a Fazenda Trindade. Hoje, pode, né, de você conversando diretamente com o dono, ou entrando em contato, pode ser um espaço de visitação, um ambiente rico de história, que vai trazer ali uma análise, uma reflexão sobre um momento importante da história de Itabaianinha. Ok, pessoal? Tranquilo. Aqui abaixo fica logo a senzala, tá? Vejamos aqui. Tá vendo essa imagem aqui de cima? Vai dar a visão dessa. É essa a visão da fazenda. Aqui, a partir daqui, os senhores e senhoras poderiam ter toda a visão, toda a ampliação, né? Uma forma de fiscalizar os escravizados que ali estavam trabalhando na lavoura. Então, normalmente, as grandes casas que fazem a escravidão, elas têm essa estrutura aqui, pessoal, porque permite ter uma visão, permite ter uma visão de fiscalização, né? De vigiar o que os escravizados estão fazendo. Aqui é um curral, atualmente é um curral, mas lá atrás é campo, é zona rural. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Aqui é uma outra foto, né? Nós professores, né? Como eu falei para vocês, toda essa parte aqui de baixo, toda essa parte aqui, seguindo o mouse, é a senzala, e aqui de cima, a casa tem estruturas daquele período colonialista, tá, pessoal? E algumas informações importantes que eu não poderia deixar, né, de mencionar aqui para vocês. Primeiro, né, Itabaianinha encontra-se na região do Vale do Rio Real, do estado, é o segundo maior município da região. Que região Itabaianinha está localizada? Região Centro-Sul? Não. Região Centro-Sul não. Região Sul do estado de Sergipe. Esta cidade ficou famosa por ter um grande número de anões nos seus povoados, com destaque para o povoado Carretéis e zona urbana. São cerca de 128 anões. Este número é grande devido à formação de famílias entre eles, o que contribuiu para o crescimento da população de anões. Existe atualmente um estereótipo, né? Uma visão errada de que todas as pessoas que moram em Itabaianinha é anão, mas sendo que na verdade não é. Essa característica, né, cultural, né, que foi passada de geração em geração, é referente justamente a alguns povoados específicos que têm alguns anões. E isso é algo muito positivo, tá, pessoal? Isso não é algo negativo, não. Isso é algo positivo, porque mostra a diversidade étnica e cultural de Itabaianinha. Itabaianinha hoje é cercada também por diversas religiões, tanto de matriz europeia como de matriz africana, seja a religião do candomblé, a religião islâmica, muçulmana, católica, protestante, tá? Budista. Então, é essa a diversidade que forma a cidade de Itabaianinha como uma cidade de respeito à diversidade, como um espaço de tolerância religiosa. E isso enriquece, porque é através da diversidade que a gente aprende a ser seres humanos melhores. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Aqui é uma das reportagens, né, que
Itabaianinha já foi destaque no estado de Sergipe, né? A curiosa cidade dos anões, já, divertida menor mulher do sertão. Ela mede apenas 90 centímetros, né? Então, é apenas algumas curiosidades da cidade de Itabaianinha. Existem diversas outras, pessoal, mas é importante, né? Aqui existe um livro específico que fala sobre a história de Itabaianinha, né? O professor Juraci Costa, tenho o prazer de convidar Vossa Excelência, né? O lançamento, né? História de Itabaianinha, a cidade dos anões, né? No ano de 2016, aqui o livro, para que vocês queiram, podem ir na biblioteca, talvez possa encontrar na biblioteca municipal outros pontos, né? Vocês podem também pesquisar nos seus avós sobre algumas histórias, sobre algumas contribuições, algumas lembranças que eles viveram em sua infância, né? E que foi importante e que pertence a Itabaianinha, né? Então, outra informação. Economicamente, destaca-se na economia do Estado em virtude do grande número de indústrias têxteis de médio porte. Há um grande número de cerâmicas, destaque para a produção de telhas e blocos, oferecendo diversos empregos diretos ou indiretos. O solo do seu município é riquíssimo em argila e há destaque também na plantação de laranja e criação de carneiro. Né, pessoal? Então, vocês já sabem. Então, que Itabaianinha, além de possuir tanto a produção agrícola, existe também a agricultura, como também a indústria. Tanto a indústria no viés das cerâmicas, como também nas indústrias dos polos têxteis, né, da Gripom, e tantas outras lojas, né, que existem ali em torno, que gera renda para o município. População estimada. Por que população estimada? O último IBGE pesquisou que estava em 2010. Então, para 2020, a população estimada é de 42.166 pessoas. É um número aproximado, tá, pessoal? Da população aí de Itabaianinha. Então, aqui uma foto aérea de Itabaianinha. Por que trabalhar Itabaianinha na aula de História? Porque é a partir do seu lugar onde você está inserido que você vai entender o seu cotidiano. Lembram aí que eu falei na primeira aula, pessoal, para você entender quem você é hoje, para você entender os seus gostos musicais, por exemplo, os seus gostos de dança, né? A questão da culinária, você entender qualquer coisa de sua vida, você tem que retornar ao passado. Você tem que fazer um processo de mapeamento dos seus antepassados, né? A cultura, a história a qual você estava inserida. Então, é justamente o objetivo dessa aula de hoje, fazer com que vocês desenvolvam, sobretudo, o sentimento de pertencimento, não só com o seu bairro, ou com a zona rural, ou com o seu povoado, ou com a sua rua, com a sua avenida que você mora, mas com o município como um todo. Preservem, desenvolva a responsabilidade para com o seu município, a cidadania, né? Respeite os espaços públicos, preservação ambiental, preservação aos patrimônios históricos de Itabaianinha. Então, é uma forma de lançar essa reflexão na aula de hoje, que eu busquei aqui, tá, pessoal? Então, Itabaianinha, 105 anos, mas só é 105 anos de emancipação política, não. Cultura, as manifestações artísticas, memória dos seus antepassados, seus avós, né, do período da infância, e identidade porque pertence a você. Então, vamos valorizar o nosso município como um todo, tá, pessoal? Então, aqui hoje eu trago, encerrando a nossa aula de hoje, com certeza não poderia deixar, né, um trechinho do hino de Itabaianinha, que é basicamente o seguinte: a lua plateia-lhe o monte com a brisa a suavizar. O sol desponta no horizonte e os raios aquecem ao lhe contemplar. Radiante do chão se levanta, ostentando um céu cor de amil, tem título de nobreza, é cidade princesa, pedacinho do nosso Brasil. Para vocês, parabéns Itabaianinha pelos seus 105 anos de luta, história, memória e identidade. Do mais, não esqueçam de fazer a atividade que está aqui, viu, galera? Valeu, Itabaianinha! Parabéns! Que vocês fiquem em paz, fiquem bem e até a próxima aula. Valeu!